A polêmica com a patrocinadora Pix das Estrelas ainda não terminou no Grêmio. As consequências começam a aparecer e na manhã desta segunda-feira uma saída foi oficializada. Mais podem acontecer e eu te conto detalhes depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre uma polêmica que vem se estabelecendo aí nos últimos dias dentro dos bastidores do Grêmio, depois daquela grande situação com a patrocinadora Pix das Estrelas. Mas antes, deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, porque ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui dentro do canal, tá bem? Gente, para quem falava que a situação com o Pix das Estrelas foi algo supervalorizado pela imprensa, supervalorizado pelos torcedores, que não tinha polêmica, que não tinha nenhum tipo de situação, foi mais um alarde, as consequências de tudo aquilo que aconteceu, que a gente vinha alertando aqui no canal, começaram a aparecer hoje, tá? Os conflitos e o desgaste, ele foi interno e resultaram hoje no desligamento, o Grêmio coloca de forma mútua, né, em comum acordo, do CEO do clube, Márcio Pinto Ramos, que estava desde o início da gestão, lá em dezembro de 2022, e sai agora, faltando poucos meses para o término da gestão Alberto Guerra. Ele é desligado, quem assume o cargo dele é o presidente Alberto Guerra, junto de algumas pessoas do Conselho de Administração, que vai ser mais na linha de frente ali, comandado por Fábio Floriani, que é um dos vice-presidentes ali do Conselho de Administração do Grêmio, tá? Mas a gente precisa colocar aqui os motivos pelo qual o Márcio Pinto Ramos foi desligado e também algumas outras coisas que devem e podem acontecer a partir desse momento. Esse episódio com o Pix das Estrelas, com a patrocinadora do Grêmio, ele não caiu bem para a torcida e quando não cai bem para a torcida, obviamente, ele cai de uma forma mais pressionada dentro do conselho, que pressiona também o clube, porque é para isso que ele serve. E a partir daí, situações começaram a ser colocadas, como a própria nota oficial, tanto do Pix das Estrelas quanto do próprio Grêmio, as coisas começaram a se movimentar, pessoas que não estavam tão dentro do processo tentando entender o que aconteceu, e aí uma má condução do processo, uma má condução da comunicação, uma má condução de toda essa história e da situação envolvendo o Pix das Estrelas, fez com que houvesse um desgaste ali junto ao Márcio Pinto Ramos. E aí, claro, a primeira consequência foi o desligamento do profissional do clube, que eu lembro aqui, tá? É um profissional contratado para ser o CEO do clube. Não tem cargo político, não tem nada em relação a isso. Ele é um funcionário. Talvez o principal funcionário hoje do Grêmio seja o CEO, que a gente sabe, por exemplo, na gestão Marcelo, já se sabe que será o Marlon Passos, que é hoje quem cuida da Arena, né? Um dos braços direitos do Marcelo, advogado também do empresário. Então, era o Márcio Pinto Ramos, que trabalhou em diversas empresas gigantes do estado, também do Brasil, e foi contratado para exercer esse cargo dentro do Grêmio, depois de todo esse período onde ele esteve no clube. Dentro desse episódio do Pix das Estrelas, como eu disse, internamente é falado como mal conduzido, acabou resultando na demissão dele, que o Grêmio coloca como um acordo este desligamento, tá? A gente precisa colocar aqui também, o Grêmio não vai falar publicamente que tem relação com este episódio, mas nos bastidores a gente consegue confirmar, conversando com pessoas também, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, é uma informação, tá? Não é uma leitura nem nada, estou trazendo aqui uma informação. Tem sim relação com o episódio Pix das Estrelas, a demissão de hoje do CEO do clube. Após isso, o que pode acontecer? Amanhã, à tarde, tem a apresentação do William. E aqui eu já convido vocês, aqui no canal a gente deve fazer também a apresentação. Antes da apresentação do William, o presidente Alberto Guerra deve dar algumas palavras. Não vai colocar uma coletiva, não vai responder perguntas, mas deve dar algumas palavras, dar explicações também sobre esse desligamento e também falar talvez sobre possíveis novos desligamentos envolvendo esse mesmo processo. Então, mais cabeças podem rolar a partir desta polêmica envolvendo, sim, a patrocinadora, que internamente no clube não pegou legal. Então, sim, gente, quando a gente falava, quando a gente trazia, quando a gente colocava e tentava expor esta situação para vocês, não era para fazer alarde. É porque, sim, a gente sabe de algumas coisas, a gente vê nos bastidores como está funcionando e foi uma situação estranha que a gente precisava colocar aqui e a gente está vendo hoje as consequências acontecerem. Se o clube está fazendo esse tipo de movimento, colocando nota oficial, quer dizer que sim,
tem alguma coisa errada, né? Não é simplesmente uma manifestação da imprensa que vai fazer todo esse tipo de movimento, tá bem? A gente segue atualizando qualquer situação em relação a isso, também qualquer coisa relacionada ao Grêmio, como a gente sempre faz aqui no canal, tá bem? Deixa teu like, mas deixa também o teu comentário. Como tu acha que o clube está conduzindo isso? Como tu gostaria que fosse a transparência em relação a esse processo e o que tu espera da fala do presidente Guerra amanhã, antes da coletiva de apresentação do Willian? Deixa aí pra mim. Beijo!